Olá, está começando mais um ponto de encontro e hoje o nosso tema é Políticas para a Infância e Juventude. Ao meu lado está a vereadora Duda, também com as nossas convidadas, a Eliana Pierre, assistente social, e a Carmen Gaspar, conselheira tutelar. E é um bate-papo muito descontraído, super gostoso, que vai fazer você jovem, vocês pais, mães, avós, tios, tias, conhecer um pouquinho mais sobre aí as políticas para a infância e juventude. Vereadora, muito obrigada por nosso convite, aceitar no nosso ponto de encontro aqui na TV Câmara. Imagina, eu que fico muito feliz de estar aqui nesse ponto de encontro mais uma vez. A gente está aí na época de eleições para o Conselho Tutelar e mais do que nunca debatendo políticas para a juventude dentro da nossa cidade. Esse tema que é um tema tão importante para todo mundo que está aí em casa, eu imagino, e que o nosso mandato tem se dedicado muito a construir. E ninguém melhor do que você, vereadora, para falar. Você que é jovem, você que é atuante, trazendo aqui duas pessoas de um gabarito invejável, a gente tem que falar isso, agradecendo a presença de vocês, que também vem enriquecer aqui o nosso ponto de encontro. Falar um pouquinho com a Carmen Gaspar. Carmen é conselheira tutelar? Sou conselheira tutelar, meu primeiro mandato foi em 2012 e eu estou hoje novamente na luta para conseguir me reeleger. É um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos. E agora a nossa assistente social, a Eliana Pierre, que vai falar também nesse bate-papo, né, Eliana? Que sobre aí as políticas para a infância e juventude, o que é importante para esse jovem estar inserido aí nas nossas políticas. Oi, boa tarde, né? Obrigada pelo convite. Eu sou assistente social, atuei numa unidade de pronto atendimento, onde nós tínhamos toda a gama assim de público, vamos dizer assim, né? Principalmente crianças e adolescentes. Então, o que entendemos que de muita importância é o carinho, a atenção, a escuta qualificada que você tem com esse jovem e com essa criança. O acolhimento. O acolhimento, porque nem sempre a gente percebe que existe assim uma resistência a estar colocando as situações. Tanto por parte dos pais como da própria criança. Então, a importância de você saber como abordar esse jovem, como abordar essa criança, é algo assim que faz muita diferença. Vereadora Duda, esse tema é muito importante, políticas para a infância e juventude. Você é jovem, inserida no meio dessa juventude. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu carinho também com o Conselho Tutelar, desse seu olhar diferenciado, não só para outras questões, que são várias que nós temos no dia a dia, mas aí para essa juventude. O Conselho Tutelar, ele exerce um papel de fundamental importância, assim, dentro do sistema da assistência social. Meu mandato sempre foi muito voltado para a área de assistência social, então, desde participação dentro da Conferência Municipal de Assistência Social, até se pensar em visitar esses equipamentos, lutar por políticas públicas e lutar por orçamento para o Conselho Tutelar. Hoje, o Conselho Tutelar, ele é uma das áreas mais deficitárias que a gente tem dentro da assistência social. A lei obriga a se ter um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Aqui dentro da nossa cidade... Um conselho tutelar para 100 mil habitantes? Para cada 100 mil. Aqui na cidade a gente só tem 3. E a gente tem 750 mil habitantes, né? Provavelmente 700 mil, mas beirando aí um pouquinho mais, né? Exato. Então, assim, você vê a dificuldade que a gente tem. E uma prefeitura que tem um orçamento de 4,8 bilhões estimados para o ano que vem e que coloca no orçamento que só vai gastar 1.300.000 com o conselho. Então você vê que não é uma pauta prioritária para a Prefeitura de Ribeirão Preto. E é um espaço assim, de muita resistência dos conselheiros. Você vê tanto das pessoas que estão na luta para entrar dentro do conselho, quanto as que estão, um compromisso muito forte com o trabalho e a atuação que tem ali, porque de fato salva a vida de muitos jovens um conselho bem estruturado. E o meu mandato sempre se dedicou assim, a gente já visitou todos os conselhos tutelares aqui da cidade, a gente viu uma precariedade de estrutura em muitos desses conselhos. Eu lembro na época da pandemia, assim, eles não tinham nenhuma proteção de acrílico. Teve uma conselheira seria uma divisória ali para que o conselheiro ali estaria recolhendo essa criança, esse jovem, esse adulto também, né? Mas não tinha ali uma situação de
respaldo para ele? Eles tiveram que usar plástico filme para se proteger, para você ter noção, assim, no dia que eu fui lá. E quando a gente mandou fotos para os deputados disso, logo assim, de pronto, tanto o deputado Paulo Teixeira quanto o Vicentinho se solidarizaram com a situação que o Conselho Tutelar daqui de Ribeirão estava e enviaram emendas para financiar algumas mudanças. E aí hoje a gente vê uma estrutura maior dentro do Conselho Tutelar, mas ainda assim, muita dificuldade em manutenção dessa estrutura. Sobre as atividades do mandato acerca desse tema, que é a infância e juventude, eu queria perguntar agora para a nossa conselheira tutelar, Carmen, qual a maior dificuldade que você enfrenta? Porque para o jovem também é difícil. No dia a dia, essa família desestruturada, essa família que não tem apoio às vezes, ou esse jovem que não tem essa estrutura, esse jovem que não tem esse apoio, quais são as dificuldades hoje para uma conselheira tutelar? Então, inúmeras, eu sei, inúmeras, pontuando algumas, gritante. mas... Eu vou te dar um exemplo. Como eu sou suplente, no primeiro ano que ninguém pega férias, então eu fui trabalhar numa ONG, no Instituto, que fez um acolhimento emergencial dos moradores em situação de rua. Aí lá dentro, quando eu estava lá, chegou uma pessoa que ele tinha sido um menino lá do Conselho Tutelar. Ou seja, ninguém fez nada, né? É uma criança que já veio desde criança sendo vitimizada. Que tem um histórico, né? E ele se transformou num adulto que hoje, infelizmente, é morador de rua. E assim, quando a gente está atuando, uma coisa que a gente está lutando muito para ver se consegue aqui é um centro integrado de atendimento à criança e adolescente. Como seria esse centro integrado? Para que a população que está assistindo a gente agora possa entender um pouquinho mais quais são essas iniciativas que vocês estão buscando. O centro integrado é um local onde vai agrupar todos os atendimentos que precisam para receber a criança e adolescente no único ponto, vítima de violência ou que assistiu à violência, né? Então, aí nesse lugar, por que acontece hoje? A criança, por exemplo, tem uma criança que sofreu aí uma suspeita de abuso. Aí essa criança tem que ir no HC, tem que ir no IML. Imagina o que uma criança passa dentro do IML. As cenas que ela pode presenciar lá dentro. E aí depois tem que ir na delegacia. Então, assim, é todo um processo de revitimização em cima do outro. Ou seja, então, ela esse vai centro integrado cada vez que ela vai ela é permanentemente revitimizada. Então, esse centro integrado poderia ser uma sala só, sabe? E a escuta especializada, que também não existe, né? A escuta especializada mesmo, né? Aquela que está na lei. Então, nesse centro integrado, agruparia todos esses serviços, que hoje é assim. Você pega a criança, vai para lá, depois pega a criança. O pior de tudo, além de ter que esperar na delegacia, porque isso acontece, porque eu já fiquei madrugada inteira dentro da delegacia, esperando atendimento. E aí no hospital, nem tanto. Mas o pior, assim, que a gente vê é o IML, né? É muito triste. Você acha que é um despreparo? Não tem estrutura, não tem estrutura, né? Não tem estrutura mesmo. Então, assim, esse centro integrado seria, assim, a melhor coisa que fundamental neste momento. Fundamental, que iria ajudar, né? Porém, não ia resolver. Porque o que se precisa ser resolvido é lá atrás, né? Porque, assim, criou-se uma cultura de dar o remédio, né? É verdade. Mas não, curar, não prepara, né? Não... Eliana, dado que a colega fala, a Carmen, tem essa experiência conselheira tutelar e já vivencia isso no dia a dia, você também, eu queria que você explicasse para a gente, porque esse acolhimento, quando a gente fala, há todo um trabalho a ser desenvolvido. Sim, não é na hora que chega, mas é o conversar, é o acolher, é o abraçar, é o escutar. Queria que você falasse um pouquinho. Claro que são N situações que a gente coloca. E depois a vereadora Duda também falando da importância dela neste momento de estar voltada para não só para os conselhos tutelares, mas para vivenciar isso com vocês nesse dia a dia. Queria que você falasse um pouquinho, narrasse um pouquinho para a gente. A minha experiência de trabalho é assim, é o contrário ao conselho tutelar. Eu estou do lado contrário, certo? Eu estou precisando do conselho tutelar naquele momento. E como a colega disse, nem sempre nós tínhamos o respaldo necessário. Não por falta de conhecimento ou falta de vontade da conselheira, mas
De estrutura? De falta de estrutura mesmo naquele contexto. Então nós percebemos assim, nós precisávamos de uma conselheira, não se tinha assim, naquele momento, um resultado, um feedback com relação àquilo que a criança ou adolescente estava precisando. Por isso também que eu entendo, e não estou numa situação de crítica, com relação à mãe, os pais ou responsável, de terem um certo receio de estar acessando o Conselho Tutelar. Porque às vezes ele vê nisso algo assim, como se tivesse que fosse ter contrário àquilo que ele está pensando. Vão tirar meu filho, vão afastar meu filho de mim, e não é bem assim. E tem situações também, não sei se é o caso, se eu estiver errada, me corrijam, é da mãe falar para a criança, se você não fizer isso, eu vou te levar para o conselho tutelar. Quer dizer, você já coloca na cabeça daquela criança, daquele jovem, que o conselho tutelar é uma coisa que vai, meu Deus, vai acabar com aquela criança, vai acabar com aquele adolescente, e na verdade é um contraponto. Não é, vereadora? É uma estrutura que é uma base que vocês estão dando, um suporte. Então, assim, até se você me permite... Claro, por favor. Existe mesmo assim uma imagem totalmente distorcida do Conselho Tutelar. Não é? Eu estou errada? Me corrija. Não, está correto, porque o Conselho Tutelar ele não é um órgão opressor, né? Ele Conselho Tutelar é um órgão requisitador, ele requisita o serviço. O Conselho Tutelar, a gente não tem perna para ir lá e fazer, sabe? A gente requisita o serviço, é para isso que o Conselho Tutelar está, né? É para requisitar os serviços que estão ali faltando naquele momento. E aí muitas vezes acaba recaindo sobre o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar não faz nada, quando não é. Justamente. Não é atribuição, né? A gente trabalha ali, dentro das atribuições, e existe uma... Teve até perseguição judicial a conselheira tutelar. Chegaram a processar conselheiros tutelares. E aí, assim, para mim, claramente, uma pessoa que não tinha lido a lei do Conselho Tutelar, não sabia das atribuições de um conselheiro, e aí decidiu representar mesmo no Ministério Público conselheiros. Isso é absurdo, absurdo. Ô Duda, tem uma CE da volta às aulas durante a pandemia. Queria que você falasse dessa CE que você ministrou aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E é um tema importantíssimo porque a gente fala, pandemia já foi. Não, mas foi uma situação que causou para todo mundo. Foi o mundo inteiro. Ninguém. Nós vivemos a pandemia até hoje. Vamos ser sinceros. Vamos falar a verdade, Eliana. Ainda vivemos a pandemia. Ainda vivemos a pandemia. Ela não passou de fato. Não, nós temos ainda esses resquícios da pandemia dentro de nós. Né? Exato. Muitas vezes a gente fala, não precisa mais usar máscara, não precisa mais fazer isso, nem certos cuidados, mas temos que ter sim, porque isso ficou, o receio de que volte, de que aconteça novamente. Marcou, né? Marcou, ele está dentro de nós, embora nem sempre nós tenhamos aquela situação de, acredito, agora está tudo bem, agora já posso relaxar. Não é bem assim. E não é momento para isso. E nem as consequências, né? As consequências. Exatamente. São muitos problemas psicológicos e que a gente vai falar aumentou a demanda, mas não aumentaram os serviços, sabe? Queria que a vereadora falasse da CE da volta às aulas durante aí a pandemia, nesse momento que a gente fala. Então, a gente viu, assim, estourou a pandemia, toda aquela pressão para que se voltasse às aulas e um despreparo mesmo da Secretaria de Educação em estipular protocolos que fossem protocolos claros para que as escolas seguissem. Então, assim, uma semana era um protocolo, na outra semana era 1,5 metro de distanciamento, na outra era 1 metro. Aí já mudava para outra coisa, já tinha que ter outra estrutura. E a gente fez um trabalho em conjunto com alguns outros vereadores aqui da casa, de criar essa comissão especial de estudos que acompanhasse esse retorno às aulas. A gente conseguiu visitar quase todas as escolas daqui de Ribeirão Preto. Eu mesma sozinha, o nosso mandato, acho que a gente chegou a visitar umas 40, 50 escolas. Olha que bacana, mas isso é importantíssimo para ver, assim, tem a música que fala que o artista tem que ir aonde o povo está. O vereador isso, né? Tem que ir mesmo à frente, saber o que está acontecendo com a população, né?
Com toda É um certeza. fiscalizador, né? É isso, e foi super importante esse processo, mais do que pegar um telefone, ligar e perguntar quais estão sendo as É o dificuldades. vivenciar, né, vereador? Porque a gente chegava ali, conversava com os funcionários, a diretoria, se tinha algum pai que estava ali, a gente conversava também. Descobrimos outros problemas que existiam dentro das escolas, outras demandas que eram demandas assim, fundamentais, e algumas demandas são demandas generalizadas. Então, por exemplo, existe hoje uma lei federal que obriga a se ter psicólogo e assistente social dentro das escolas. Essa lei não é cumprida dentro do nosso município. Eu descobri isso em uma das visitas, assim. Que existia naquele ano, né? Era o ano em que ia vencer o prazo para implementação. Venceu, se não me engano, em setembro ou outubro de 2021. E as escolas estavam também nesse momento. Nesse período de adaptação, de trazer. E de pensar se teria ou não esse atendimento, que era um atendimento que eles achavam que era fundamental. E até hoje não foi implementado. E aí você pensa, tem uma sobrecarga do Conselho Tutelar já naturalmente, porque a gente tem só 3 dentro da nossa cidade, a gente deveria ter 7, pelo menos, né? Já tem essa sobrecarga natural, e se a gente tivesse psicólogo e assistente social dentro das escolas, talvez a gente conseguisse até desafogar a demanda do Conselho Tutelar. Então a gente foi vendo de tudo, assim, desde tem uma árvore que tá para cair dentro dessa escola e a gente precisa pedir a retirada, até essas outras questões que envolvem outras escolas do município. Foi um processo muito legal e que eu tenho muito orgulho, assim, de ter feito parte. E no balanço geral, você acha que foi benéfico, trouxe algum benefício com a CE? O que você faz esse balanço aí? Com toda certeza. Isso, primeiro que quebrou uma barreira, o que a Eliana falou, de a gente muitas vezes ter receio de acessar algum serviço, assim. A Câmara Municipal ela também é um serviço a ser acessado. Claro. A gente está aqui para trabalhar, para fiscalizar, para fazer diferença. E a gente rompeu a barreira com muitos diretores de escola também, indo visitar a escola e mostrando que a gente se importava com a pauta, sabe? Depois disso, acontecia algum problema com a escola e eles sentiam que eles tinham esse canal aberto com a Câmara Municipal. Tinha esse retorno, né, isso. vereadora? Que isso é muito importante. Não, até isso, assim, melhorou muito. Eu, assim, de longe, acho que esse é uma das coisas mais bacanas do trabalho que a gente conseguiu fazer aqui na Câmara. Que bacana. Voltamos agora a falar de Conselho Tutelar e vou falar com a Carmen. Carmen, a gente tem lido aí nos noticiários que há um crescente muito grande de abuso de crianças, né, vitimizadas. Como que o Conselho Tutelar absorve isso com essas crianças? Como é que é feito esse trabalho? É possível você falar para aquela mãe que está assistindo agora, para aquela avó que às vezes não tem esse apoio ou não tem esse conhecimento, aí o telespectador fala, não é possível que não tenha. E ainda existe pessoas que não têm esse conhecimento. Então o nosso papel é isso, mostrar para o telespectador que aqui sim temos condições de mostrar para ele que o Conselho Tutelar, com todo o respeito, com todo o carinho, vai acolher sim essas crianças, esses adolescentes, mas esse crescente pós-pandemia, como disse muito bem dito aqui a Eliana, que falou, ainda estamos nesse momento sim de pandemia, claro, há um momento crítico ainda que a gente está passando, porque é num passado recente. Então eu queria que você falasse como é que é esse acolhimento e nesse crescente também de crianças vitimizadas. Infelizmente isso ainda acontece muito, né? E aí tem um trabalho no HC que chama-se A Vida. Então, assim, quando eu falei do Centro Integrado de Atendimento, nesse caso principalmente... Que é fundamental quando você coloca dessa forma, né? Porque você não deixa jogar aqui, jogar ali. A mãe não tem condição, às vezes, de se locomover. Não vou lá hoje, não. Deixa para outro dia. Deixa para outro dia e precisa ir, porque assim, a primeira... soube que está acontecendo, normalmente quem percebe muito é a escola, né? É a escola. Eles percebem, assim, uma mudança no comportamento da criança, né? E assim, pode ir direto no postinho e lá eles vão encaminhar certinho.
pode ir no Conselho Tutelar também. Mas, como eu falei, o Conselho Tutelar vai requisitar os serviços, né? Então, é importante o serviço da saúde, da segurança. Tá todos alinhados ali, todos né? alinhados ali. É importante E ter só que aí tem, assim, tem muitas pessoas que não procuram porque acham que não vai acontecer nada, mas vai sim. Mas como vai disse a acontecer. Eliana, e ela tem muita... fala com muita propriedade, esse paradigma de falar que o Conselho Tutelar, parece que você está falando uma coisa que vai, meu Deus, vai acabar com aquela acabar, família. exatamente. E aí você já cria aquela Justamente. animosidade. Não, Conselho Tutelar. Não, o Conselho Tutelar tá está aí para garantir apoiar, o direito, não é? né? É um garantir. direito que eles têm, é um direito a, pelo menos, esse suporte que eles podem ter. E quando você colocar num setor só, num lugar só, porque essa mãe trabalhou o dia inteiro, essa mãe vai tomar o ônibus, essa mãe vai esperar na delegacia, essa mãe vai no IML, como você colocou, a criança vendo tantas situações ali que ela não precisava passar por isso, essa mãe tem que ir no HC, que não é, né, às vezes é longe da casa dela, há todo um processo, ela perde às vezes 1 dia, 2 dias. Perde. E você tendo um único lugar, você já consegue ali... Você centraliza. Centraliza, isso mesmo. E essa é Eliana. muito importante procurar o serviço de saúde nesses momentos, nessa situação de abuso, porque tem todo um procedimento da saúde de proteção, né? Sim, da criança que foi claro. abusada. E depois tem um acompanhamento psicológico da criança. E o Conselho Tutelar também vai requisitar o serviço do município para acompanhar aquela família, né? Para dar um apoio também para aquela família. Porque imagina o que é uma situação dessa, né? Meu Deus, não Então, consigo assim, mensurar a dor da família, a dor da família, E a aí já- dor dessa criança, porque... E aí muito grande, é o muito serviço grande. de segurança também já vai fazer aquelas medidas protetivas, né, que são necessárias para afastar o agressor. Então, assim, às vezes a pessoa realmente pensa que não precisa, que não vai acontecer nada, mas tem sim. Tem Nós vamos vários mostrar serviços que agora são algumas feitos. imagens aqui, e a Duda fala com propriedade que ela que passou pra gente. Eu vou pedir para os meninos passarem algumas imagens. Aí, Duda, você falando pra gente um pouquinho dessa situação, onde você estava, que momento que é esse, o que te retorna aí? Eu tava ali na Secretaria Nacional da Juventude, você acredita? Olha que lá em delícia. Brasília. Quer dizer, um trabalho que você está fazendo e está mostrando aqui para a população. Foi super legal. Eles estavam organizando na época a Caravana Paz nas escolas, Olha que visitando delícia. assim, cada canto do Brasil. A gente estava conversando um pouco sobre o resultado dessa Caravana Paz nas escolas e não só isso, mas também sobre as conferências que estão sendo organizadas, né? A gente teve a Conferência Municipal da Juventude agora, aí vai ter a estadual e depois vai ter a nacional. Estou muito ansiosa para ir. Vamos mostrar outra imagem também para a Duda aí falando para a gente aonde que é aí. Duda, explica para nós. A gente num ponto de encontro hoje, queria que você falasse. Eu tô lá no fundo nessa foto. Essa E foto esse momento, onde que é? é numa escola lá na Vila Virgínia, uma escola estadual. A professora de química deles estava explicando para essas crianças um pouco sobre como funciona o aquecimento global, gases de efeito estufa. Eles ficaram absolutamente chocados e decidiram fazer daquele semestre um semestre Olha assim, de só. educação ambiental. Essa Foi muito troca de legal. informação é muito muito boa, importante. não é? Eliana, olha aí, você com os vereadores, tem ali o vereador França, o André Rodini, a vereadora Duda ali, com a criançada. Queria que você falasse desse momento, que é aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. É que na Câmara a gente estava recebendo o pessoal de um projeto que é uma espécie de parlamento juvenil que funciona dentro de uma escola do COC, aqui em Ribeirão, um projeto super legal de emancipação e envolvimento do jovem na política. Tá vendo? É o Bacana. jovem inserido mesmo, né? Que é importante, né? Ali do meu ladinho é a prefeita da Coquilândia. Ó, que legal. Ali do teu ladinho é a prefeita. É a prefeita. Olha que boneca. Que linda. Vamos à próxima. Nesse momento você vai mostrando, é a Duda e ali... Ali é a Paula Tremora, ela era conselheira tutelar. Então, olha Isso a gente só. está em um dos conselhos tutelares aqui da cidade, ela está me mostrando alguns dos problemas que tem. Tá, para mostrar aquilo, isso daí a gente deixou bem claro, que é o que a Carmen colocou. O Conselho Tutelar precisa, sim, dessa reestrutura, desse carinho, desse olhar diferente,
Porque como o terceiro setor é importante, o Conselho Tutelar também. Cada um na sua função, não é, Eliana? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa propriedade. Você, como assistente social, vê as dificuldades que essa mãe tem, que essa família carece. Porque adoece todo mundo quando tem uma situação delicada como essa, né? Não é chegar aqui e falar, foi abusada sexualmente. Há todo um trabalho a ser cuidado, né? Há toda uma dor dessa família, né? Que não é fácil. Não é fácil. Mesmo porque os pais, a mãe, o responsável, quando traz uma situação dessa, ela sente assim uma certa rejeição em estar colocando aquilo. Então você tem essa escuta que eu coloquei no início, da exposição, ela é muito importante. E o que a colega Carmen colocou também, desse centro integrado, porque aquela família, ela procura uma unidade de saúde, ela procura uma outra situação. Dali, ela faz as colocações do que aconteceu. Ela vai ter que dali ser transferida para um outro local, o Hospital das Clínicas. Vai ter que contar tudo novamente, aquela história, até que chegue. Nós temos uma ferramenta, a educação, a saúde tem uma ferramenta onde ela pontua isso, e isso é startado lá para o Conselho Tutelar ou para outro órgão, outra situação, o órgão competente. Então, a gente percebe assim, é o respeito por essa mãe, é o respeito por essa criança, de estar facilitando para que ela não sofra mais ainda, não vivencie novamente aquilo. Porque por isso, talvez, que nós entendemos a dificuldade dessa mãe estar procurando uma ajuda, estar colocando isso, né? São desafios que ela passa, né? É um desafio que ela passa, e a gente precisa entender isso, né? Os conselheiros precisam entender isso, e assim, o município precisa entender isso, porque nós vemos assim, é uma função tão importante de conselheiro tutelar, que leva situações assim positivas para tantas famílias, para tantas situações que existem, né, no dia a dia. Abrindo portas e colocando para eles a importância de se denunciar. Sim. É muito importante. Vereadora, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Nós temos, nosso papo está tão gostoso, temos 4 minutinhos para encerrar. Voa, né? Passa. Mas esse tema que é muito importante, que são as políticas para a infância, política para a juventude. Falarmos do Conselho Tutelar, da importância que tem esse setor, que é importantíssimo, e para as pessoas tirarem isso, né, do seu coração e entender, e olhar diferente, com respeito, com carinho. Oh, meu Deus, o Conselho Tutelar está aqui somando, vamos ajudar, vamos auxiliar, vamos fazer a diferença. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, que eu sei que você é muito querida para eles e faz aí com maestria. O Conselho Tutelar que é meu querido, né? Não, é que eu acho que o Conselho Tutelar, ele carrega essa importante função dentro da nossa cidade, sabe? E por mais que tenha toda essa falta de estrutura, tudo isso, a gente vê verdadeiros guerreiros que estão lutando pelas nossas crianças. Com amor, né? Carinho. Com amor mesmo. Pra mim, ser conselheiro é missão, sabe? Porque você olha o trabalho que essas pessoas fazem e a importância que ele tem dentro da nossa cidade, é uma coisa ímpar. E o Conselho Tutelar, ele sempre esteve dentro desse escopo de atuação dentro do meu mandato, até porque eu acho que ele, igual eu falei, né, um dos pontos mais sucateados, mas mais do que isso, eu acho que existe um boicote ao Conselho Tutelar dentro do nosso município, de não se dar verba e estrutura, porque ele é justamente esse serviço que requisita, que demanda de outros serviços. Então, quando você não quer que alguém fique olhando para as outras dificuldades, apontando onde tem buraco, você tenta derrubar a estrutura dessa outra pessoa também. E eu acho que o Conselho Tutelar, por ele carregar esse importante papel de também ser um órgão que requisita e que denuncia o que acontece em outros serviços, em muitas cidades do Brasil ele sofre muito com esse boicote, assim. E eu acho que até por isso o Conselho Tutelar sempre foi um ponto de foco mesmo do meu mandato. Falar um pouquinho a Carmen, despedindo aqui, Conselho Tutelar aqui em Ribeirão Preto, Carmen Gaspar, que você fala aqui no nosso finalzinho do nosso ponto de encontro. Eu só quero complementar o que a Duda está falando, fique à vontade. Deixa para lá do Conselho Tutelar, que domingo agora é a eleição do Conselho Tutelar. E muita gente nem sabe. E nem sabe. Porque nunca é divulgado, né?
não é divulgado, Falta ninguém fica divulgação sabendo, um pouquinho mais. não mostra a importância e no dia que vai lá votar também... Às vezes você Eu tem que acho. puxar assim, ó, vamos lá votar, vamos lá, Não, pegar é, a mãozinha e levar. Gente, não queriam nem garantir banheiro e água dentro das escolas que vão ter votação do conselho. Tem que ter um olhar diferente, né? Gente, Queria que a nossa assistente social falasse aqui no reforçando finalzinho. o que foi colocado, né, aqui, da importância dessa votação. Embora ela não seja uma votação obrigatória, ela é tão importante quanto uma eleição política, né? E assim, conscientizar a população dessa importância, porque é o que colocamos, não tem uma divulgação a contento. Então, quem que tem que divulgar? Nós, candidatos ao Conselho Tutelar. Então, conscientizar a população dessa importância dessa votação, gasta uns minutinhos, vai até na escola onde ela vai poder fazer o seu voto e faça isso crescer. É o que nós precisamos, que cresça, fortalecendo o Conselho Tutelar. É o que nós precisamos. Bom, nós terminamos aqui. Quero agradecer imensamente aqui esse tema que é importantíssimo, políticas para a infância e a juventude, a vereadora Duda, a Eliana, assistente social, a Carmen, conselheira tutelar, lembrando que faz parte da nossa vida. O Conselho Tutelar é muito importante. Pode não ser para você, mas para muitas famílias é fundamental. É o apoio, é onde ela pode buscar aí uma assistência social, onde ela pode buscar esse socorro. Então vamos fazer a nossa parte, vamos votar. O nosso ponto de encontro vai encerrando por aqui e eu espero vocês a semana que vem para mais um ponto de encontro, se Deus quiser. Até lá!